Bom dia, povo lindo, povo de Deus, povo abençoado. Eu tô morrendo de saudade de vocês. Ai, gente, vontade de ir pra igreja, vontade de dar um abraço em todo mundo, vontade de ver, de conversar, de trocar ideia, de tomar café, de comer um lanche. Mas, por enquanto, não dá, né? Então, vamos nos vendo por aqui. Eu espero que vocês estejam bem, que de vez em quando manda lá pra mim, assim, né, no zap, ó, aqui em casa tá tudo legal, né? E que Deus abençoe. Aqui em casa tá tudo bem, graças a Deus, só o Sirnei que machucou o joelho, mas nós estamos, daqui uns dias já estaremos bem, ele já tá em tratamento, e o resto nós vamos caminhando, né? Nós vamos estudar hoje um salmo. Faz tempo que nós não estudamos os salmos, né? E nós vamos dar o Salmo 19, que é um salmo que fala muito ao meu coração. Quando eu olho para esse salmo, eu vejo duas formas de Deus mostrar para nós, falar com a gente. Eu sei que Deus fala de múltiplas formas, de muitas maneiras, e que Ele fala ao nosso coração, Ele fala no nosso espírito. Mas aqui eu vejo duas formas como Deus fala comigo e como Ele fala com você. Ele fala conosco através da natureza. Quem nunca parou diante do mar, olhou aquilo tudo e falou: gente, tem que existir um Deus. E Deus é poderoso. E as ondas obedecem à ordem do Senhor de não ultrapassar a areia. E é tudo tão perfeito. Quem nunca olhou para um bebezinho, assim, quando, sabe, tão bonitinho, aquele pezinho pequenininho, né? Eu tenho uma amiga que adora dar beijinho em pé, assim, né? Aquele pezinho tiquinho, assim. E você fala, gente, Deus é perfeito, Deus é poderoso, Deus é grandioso. Olha como que Deus faz as coisas. Que perfeição, que beleza. A gente fica encantado, né? Então Deus fala conosco de várias maneiras, através da criação, através de todas as coisas criadas e através da sua palavra. E esse salmo mostra muito bem isso. Vamos ler o Salmo 19. Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então aqui está dizendo que os céus, eles mostram a grandeza, eles mostram o poder, eles mostram a sabedoria, a inteligência, eles mostram a bondade, a criatividade do nosso Deus. Quando a gente olha, né, lá na Babilônia, aquele céu estrelado, gente, como lá na roça, assim, tem muitas estrelas, assim, porque é escuro, né, então à noite o céu parece um tapete, assim, brilhante. Que coisa linda, eu amo ficar olhando aquilo e a gente começa a ver como Deus é glorioso, como Deus é grandioso, como Deus é poderoso. Então os céus proclamam a glória. Aí ele diz assim: um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagens, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Não tem palavras, né? Não tem voz. O céu não diz, a estrela não fala, o mar não fala, mas em todo o seu movimento, em tudo que ele existe, ele vai falando dia após dia, através da grandeza, mostrando o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é grandioso. Então ele fala, não há linguagem, nenhum som sai da sua boca, mas por toda a terra se faz ouvir a grandeza e a glória de Deus. Aí ele fala assim: aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo, que sai dos seus aposentos, se regozija como um herói e vai percorrendo o seu caminho. Começa numa extremidade do céu e vai até a outra o seu percurso, e nada foge do seu calor. Aqui ele fala do sol, né? O sol espalha vida, o sol espalha energia, o sol espalha luz. Ele sai como um príncipe, né, poderoso, e ele vai passando de uma extremidade da terra até a outra, mostrando-se poderoso, mostrando o quanto Deus é grande, o quanto Deus é poderoso, como que Deus coordena todas as coisas, né? E aqui eu lembro muito daquele estudo que a gente fez que falava Jesus é o sol da justiça.
Jesus é esse noivo que percorre, né, e que entra na nossa vida. Jesus é esse noivo maravilhoso que nos ama. Então, ele sai de uma extremidade e chega a outra. É isso que está falando do sol, que ele alcança toda a terra. O amor de Jesus alcança a minha vida, alcança a sua vida e alcança o mundo todo, né? O sol da justiça é aquele que é luz do mundo. Ele ilumina a minha vida, ilumina a sua vida. Então, é isso que a Bíblia fala sobre a natureza, que a natureza revela a glória de Deus, a natureza revela toda o poder e a grandeza do nosso Deus. E aí no versículo 7 até o versículo 14 vai falar da excelência da palavra, do efeito, do valor, do poder. Então Deus fala conosco de duas formas, uma é através da natureza e outra é através da sua palavra. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a palavra de Deus. Você quer ver o poder de Deus? Observe a natureza, observe o nascer do sol, observe o pôr do sol, observe o mar, observe o céu à noite. Você vai ver que o nosso Deus é poderoso. Então leia a natureza e leia a palavra. Versículo 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. É aquela que pode trazer paz, é aquela que pode trazer consolo. É essa palavra maravilhosa que traz salvação. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Você não sabe como agir em determinada situação? Você não sabe o que fazer? Busque na palavra de Deus, porque é ela que vai dar sabedoria. Leia os provérbios para você saber viver o seu dia a dia. Leia os salmos para você aprender a adorar mais o Senhor. Leia os evangelhos para você aprender com os exemplos de Jesus e siga os passos do Mestre. Então ela dá sabedoria. Os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração. E os mandamentos do Senhor são puros e iluminam os olhos. Você quer ter alegria na sua vida? Leia a palavra de Deus. A palavra que traz consolo, a palavra que traz conforto, a palavra que traz alegria à nossa alma, porque não há como ficar triste quando nós recebemos de Deus a salvação, não há como ficar triste quando nós recebemos alimento para nossa alma, para o nosso espírito. Então, ler a palavra de Deus, buscar na palavra de Deus é o que vai transformar a nossa vida, vai fazer com que nós andemos nos caminhos, né? E ele fala, você vai ter olhos iluminados, olhos que vão te dar direção. E a Bíblia diz que quando os seus olhos estão iluminados, todo o seu corpo vai caminhar na luz. Por que muitas vezes nós erramos muito? Porque nós não estamos com os nossos olhos iluminados. Então nós não sabemos o caminho e aí nós erramos. E aqui diz, o mandamento do Senhor, ou seja, a palavra do Senhor, é pura e ilumina os nossos olhos. Você quer andar certo? Você quer andar na direção certa? Leia a palavra de Deus. Busque na palavra de Deus. Conheça os exemplos de Jesus e os seus olhos serão iluminados. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Gente, aqui quando está falando da palavra do Senhor, está mostrando algumas características também do nosso Deus. O nosso Deus é fiel, por isso ele dá sabedoria. Aqui está falando que o nosso Senhor é reto juiz, está falando que o nosso Senhor é santo, santo, santo. Cada item que a palavra de Deus nos leva a caminhar para. Lógico que nós não alcançamos tudo isso ainda, né? Que tem dias que nós não temos os nossos olhos tão puros, mas nós podemos, porque o nosso Deus, ele nos capacita dia a dia a progredirmos na fé, a dia melhorar, a dia a ser mais parecido com Jesus Cristo. Nós somos feitos imagem e semelhança do nosso Deus. Nós nos perdemos por causa do pecado, mas se nós voltarmos para a sua palavra, se nós estudarmos essa palavra, se nós meditarmos nessa palavra, se nós olharmos, olha quanta coisa vai acontecer na nossa vida. Restauração da nossa alma,
sabedoria, alegria no coração, iluminação para os nossos olhos, e juízos verdadeiros. Tudo isso, aí ele diz, aí o salmista falando, são mais desejáveis do que o ouro, mais puro do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que o seu coração deseje essa palavra, como esse salmista, dizendo assim, isso tudo é mais desejável do que o ouro. A palavra de Deus, ela é muito mais preciosa do que o ouro. A palavra de Deus é mais preciosa do que o dinheiro. Não que nós não precisamos de dinheiro para viver, mas é ela que vai alegrar a sua alma. É ela que vai dar sabedoria para a sua vida. É ela que vai iluminar os seus olhos. São mais desejáveis do que o ouro. E aí ele fala assim, em os guardar a grande recompensa. Quando você guarda a palavra de Deus, quando você vive na palavra de Deus, quando você anda, porque a Bíblia diz que lâmpada para os seus pés é a tua palavra, né? Então, quando nós andamos nessa palavra, a grande recompensa, o Senhor sempre nos promete. E aí ele volta para ele e fala, Senhor, quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas e guarda a minha, da soberba, guarda a minha alma, a minha vida, né? Ele olha para ele diante dessa palavra maravilhosa, diante de tudo isso, do que a palavra pode fazer na nossa vida, do que a palavra pode transformar na nossa vida. E ele fala, Senhor, me perdoa até aquelas coisas que eu não sei, até os pecados que eu não tenho consciência. Perdoa, Senhor. Restaura o meu coração, restaura a minha alma. E quando ele olha para a palavra, e quanto mais perto nós estamos de Deus, mais a gente vê como a gente é pecador, como a gente é. Quando a gente olha para a santidade de Deus e fala, Deus é santo, puro, limpo. A palavra dele é maravilhosa. E aí você começa a ver a sua situação. Por isso, a hora que o salmista vê a situação dele, ele fala, Senhor, perdoa até os pecados que eu não sei que eu tenho. E é isso que nós temos que fazer. Quanto mais nós nos aproximarmos desta palavra, mais nós teremos consciência dos nossos erros. E mais nós vamos querer ser parecidos com o nosso Deus. E vamos pedir, Senhor, perdoa-me. Perdoa desse pecado, daquele, e até daqueles que eu não sei que eu tenho. Porque tem pecados, tem dia que a gente peca que a gente nem percebe e nem vê. E aí no último versículo ele diz, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Poder gera em nós desejos elevados. Quanto mais nós estivermos presente na palavra de Deus, quanto mais nós lermos a palavra de Deus, quanto mais nós meditarmos na palavra de Deus, mais nós vamos querer chegar diante de Deus com um coração puro, com uma mente pura. Aí ele fala que a minha boca, que tudo que eu falo, que tudo que o meu coração medite, tudo que aquilo que eu penso, te agrade, Senhor. Te agrade, porque eu olho para a natureza e eu vejo quanto o Senhor é lindo. Eu olho para o sol que todos os dias nasce na minha vida e eu nem sequer percebo ele. E eu vejo o quanto que o Senhor me ama, o quanto que o Senhor me protege, o quanto que o Senhor cuida. Senhor, eu olho para a natureza e eu vejo o quanto que o Senhor é grande, o quanto o Senhor é poderoso. Aí eu pego a sua palavra e ela me enche o coração de conforto, ela enche o meu coração de vida, ela enche o meu coração de alegria, ela limpa e purifica os meus olhos. Ah, Senhor, eu quero te servir. Eu quero te amar, eu quero que as palavras da minha boca sejam agradáveis, eu quero que o meditar do meu coração, que os meus pensamentos te agradem, te louve, te exalte. O Senhor é tudo o que eu tenho, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é precioso, o Senhor é poderoso. Não tem como, diante da natureza e diante da palavra de Deus, não adorar o nosso Senhor. Não tem como, diante da perfeição, da maravilhosa palavra, não chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu te amo. Senhor, eu te adoro porque o Senhor fez tudo perfeito e tudo para o nosso bem. Eu amo o Senhor porque o Senhor nos amou primeiro. Louvado seja o teu nome por toda a natureza. Louvado seja o teu nome por essa palavra grandiosa que transforma a minha vida. Que todos os dias nós possamos olhar para o Senhor.
nós possamos contemplar a natureza e nós possamos contemplar a palavra de Deus e dizer, Senhor, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, que é tão grande, tão poderoso e tão maravilhoso. Que a graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você nesse dia, te abençoando, te conduzindo, e que você ame, 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 ame essa palavra, porque ela pode te dar vida, vida eterna e vida em abundância. Amém?